Na minha cultura, a morte não é o fim. Ela é como um ponto de impulso. Bom, Nardi aqui, apesar de parecer estranho de eu estar fazendo um vídeo como esse nesse exato tempo, que já se passou muito tempo em que o filme foi lançado, mas enfim, eu tô a fim de fazer porque eu quero, até porque o canal ainda é meu e o like é seu e é isso. Poderia fazer um vídeo na época que o filme foi lançado? Sim, mas agora que o filme saiu na Disney Plus fica muito melhor para poder você analisar quadro a quadro, frame a frame, sem muita gritaria e sem esse papo de emoção falando mais alto. E após eu ter assistido novamente o filme na Disney Plus, eu estou aqui, sim, eu mesmo, Nardi, para fazer o Geek Critica #5 Pantera Negra Wakanda Forever. Só pra dar aquele iniciozinho, eu já aperto logo o botão de spoiler, tá ligado? Spoiler alerta aí, porque entramos para esse universo maravilhoso onde guerreiros cruzam os braços no peito e gritam Wakanda para sempre. E antes que você venha com o chilique, já vou logo avisando que o vídeo foi dividido em detalhes que compõem no filme para você sacar as paradas melhor, entendeu? Ou seja, irei dar minha crítica / opinião de forma detalhada, dividida por parte. Mas enfim, começando falando dos dilemas, Pantera Negra 2, como vem sendo chamado, carrega consigo questões complexas e que talvez um pouco mais profunda do que o primeiro filme. A problemática do racismo e da representatividade aqui se mantém mais forte. O roteiro nos faz mergulhar em uma história séria e um tanto quanto sombria. Uma mudança inclusive que notada em lançamentos anteriores da Marvel, onde a gente vê piadas sem graças e um monte de blá 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 blá. E pois é, meu jovem, aqui não estamos mais falando apenas de diversidade, estamos falando de política, de massacre de culturas e principalmente de ancestralidade. É uma história que não apenas toca na ferida, mas crava uma estaca bem funda para que a dor seja sentida sem essa de rebolar a bunda verde na tela da cara do outro. Outra coisa que é bom citar aqui também é o eurocentrismo e a colonização. Manos e manas geeks de todas as idades me respondem: o que aconteceria se um país de terceiro mundo localizado em uma região marginalizada se mostrasse tão ou mais poderosa que a nação europeia e estadunidense? Será que o mundo estaria pronto para essa mudança nas perspectivas de poder? Comenta aqui embaixo e deixa a guerra rolar. Mas enfim, o enredo faz um paralelo interessante sobre a questão que já enfrentamos no mundo real: eurocentrismo, sabotagem política e, é claro, os Estados Unidos animado para se manter em questões nacionais de países estrangeiros, famoso nariz onde não é da sua cor. Logo após partimos para uma parte bem difícil, até porque iremos falar agora do luto. A morte de Chadwick Boseman em agosto de 2020 levantou muitas questões que colocaram em xeque o destino do herói de Wakanda no universo cinematográfico da Marvel. Os roteiristas sabiam bem disso e precisaram rebolar para dar um final digno para o capítulo que se iniciou com T'Challa e iniciar o próximo. Sobre esse ponto, o filme não é apenas respeitoso com um legado deixado pelo ator, como também inteligente em introduzir uma narrativa realista sobre as fases de luto. E sim, amigo, isso aqui é uma questão muito mais interessante de se tratar cinematograficamente falando em um luto de personagem. Bom, eu acho, na minha opinião, claro que se eles tivessem usado o luto da Wanda pelo Visão como vontade do fogo para evoluir a personagem, somando mais a vontade de ela ter filhos, seria bem mais interessante de se acompanhar. Não que tenha sido ruim, mas acho que a motivação dela ficou meio rasa demais. Mas aqui todos os personagens sofrem da sua maneira e é nítido na tela o quanto o sofrimento é realista e tratado com delicadeza. Aos poucos vamos entendendo como esse buraco vai sendo costurado ao longo da narrativa até sua conclusão. E bom, se você é bom de memória deve lembrar que eu citei a palavra desenvolvimento. Pois bem, não tem como não falar do desenvolvimento de personagem desse filme. O primeiro filme, claro, foca em T'Challa, afinal é o filme de introdução do herói no universo cinematográfico Marvel, e apesar de ficarmos encantados com a nação wakandana e todo o seu povo, poucos conhecemos sobre o seu dia a dia e temos um panorama superficial de sua cultura, somente o suficiente para nos dar uma boa imersão e apenas. Porém, no segundo filme, nota-se que eles resolveram focar nos habitantes e em cada um dos seus problemas individuais. Afinal, são todos wakandanos, mas nem todos wakandano é igual, até porque a única coisa que pode ser igual é o seu like. Isso aí.
O like aqui é feito igual por dedos diferentes. Falando agora sobre heróis e vilões dessa obra de arte. Aqui entra uma questão que pode ser um tanto quanto ambígua, dependendo de quem assiste, já que o Wakanda para sempre nos apresenta uma variedade interessante de vilões, que podem ser pessoas, outras nações e até mesmo sentimentos. Em alguns momentos é necessário escolher um lado, mas talvez o bem e o mal, ou certo ou errado, não seja tão fácil de definir, e esse talvez nem seja o objetivo. É inegável, porém, que os protagonistas precisam combater um mal em comum, um perigo iminente que talvez eles demorem para entender onde está, e é aí que a coisa fica realmente interessante, até porque existem momentos no filme que você realmente fica sem entender a quem realmente está certo, isso sabendo quem são os protagonistas. Sério, isso é literalmente estranho. Bom, agora alguém segura o Capitão América porque é hora das referências às HQs. Eu entendi a referência. Enfim, temos a ilustre presença do personagem Namor, que é interpretado por nada mais nada menos que Tenor Huerta. Como é que pronuncia isso? Bom, eu não sei, e se você sabe, o problema é todo seu. Namor, personagem esse que surgiu nas HQs da Marvel antes mesmo do Aquaman dar as caras na DC Comics. Isso não é nem zoeira, meu. Personagem esse também que é o rei de Atlântida e visto muitas vezes como incompreendido. Um personagem neutro que não é nem bom e nem mal. Nos quadrinhos ele foi aliado do Capitão América, mas é o antagonista do Pantera Negra, uma ótima escolha para trazer as telas do cinema. O reino subaquático de Atlântida também é habitado por um povo azul, similar aos seres humanos, capazes de se comunicar dentro da água e fora também dela, e possuem força sobre-humana, ou seja, os caras é muito foda mesmo, tá ligado? Poucas ideias. E como o canal Nível Geek também é cultura, aqui eu vos digo o que significa o nome Namor. Significa nada mais nada menos que filho vingativo no idioma Atlante. Enfim, quem pesquisa no Wikipedia sabe de todas as coisas. Porém, no UCM eles mudaram a origem do nome para Sem Amor, que leva mais um peso ao nome do personagem e pra trama. Mas enfim, Namor é um mutante com asas no tornozelo, força e fator de cura excepcional, algo que deixa os fãs, incluído a mim também, reacendendo a esperança de mais uma saga de X-Men vindo aí. E bom, esse não é o primeiro maluco aleatório cheio das mutações enfiadas no cu que me aparece na fase 4 da Marvel. Então eu tenho quase certeza que sim, mas sinceramente essa fase 4 foi uma porrada de porcaria. Muito obrigado por falar em porrada, porque agora temos Namor versus Pantera Negra. Nos quadrinhos os personagens nutrem uma rivalidade que foi crescendo com o tempo e se intensificou. A inimizade nasceu durante a saga Vingadores vs X-Men. Eu entendi a referência. Ela, Namor e os outros mutantes são possuídos pela força da Fênix e perseguem os Vingadores, que resolvem se esconder em Wakanda. O príncipe de Atlântida ataca os países africanos e inunda por completo. A partir daí começa um embate de vingança entre os dois, onde um ataca a terra natal do outro. Também conhecido como viagem de vizinho da esquina que mora depois da barbearia do amigo do tio Zé do Lã. O que isso tem a ver? Bom, essa é uma pergunta que jamais, no que em hipótese alguma, obteremos a tão gloriosa resposta de 2023. Caraca, quase me buguei todo pra falar 2023. Mas enfim, aqui você percebe a diferença, isso porque T'Challa sempre foi mais brando e diplomático, mas as coisas com a Princesa Shuri foram diferentes. Quando ela assume o manto de Pantera Negra, começa a investir em ataques mais severos, promovendo uma chacina em Atlântida em uma das histórias. Bagulho macabro, irmão, poucas ideias. Mas enfim, falando agora de boas surpresas, é uma história carregada de reviravoltas e uma tensão constante, não se sabe qual rumo ela tomará até que chegue o final. Clichês são evitados o tempo todo e até as partes óbvias agradam bastante. Sim, esse filme salvou a fase 4 da desordem final. Mas enfim, já que eu falei a palavra final, sim, ele mesmo, o veredito final. Perceba que eu não mencionei nada sobre o tão esperado sucessor do Pantera Negra. A verdade é que de longe esse é o ponto mais importante do filme. Menor, tem tanta coisa para se prestar atenção, tantos sentimentos que são entregues ao espectador, que seria besteira o roteiro se preocupar em achar um substituto o tempo todo. Por vezes você até esquece disso, são 2 horas e 42 minutos emocionantes do começo ao fim. Você não enjoa, não se cansa e se sente imerso em uma narrativa profunda, cheia de camadas. A Marvel está decidida a entrar com tudo nessa nova fase e estejam preparados para uma mudança drástica. E bom, se eu estou preparado? Pode crer que não, até porque, né, depois de uma fase ruim dessa, meu parceiro, não consigo me preparar mais para nada. Mas enfim, o enredo no começo preocupa um pouco pela quantidade de problemáticas que vão aparecendo
logo na primeira hora de filme. Porra, tanto problema surge do nada, irmão. Tipo, o filme tem 10 minutos e já tá aparecendo um monte de problema, e depois mais 10 minutos, mais um monte de problema. Mas enfim, no final você tem um enredo fechado sem pontas soltas. Os personagens por vezes tomam atitudes questionáveis, sentem raiva e se desentendem o tempo todo, mas é um aspecto necessário que não se torna cansativo. Outro ponto de se ressaltar é o sentimento de gratidão que o filme exala pela figura do nosso amado T'Challa e seu inesquecível intérprete Jax Bowser. É uma linda homenagem até nos detalhes menos importantes. Ele está lá de presença e alma, e você sente a energia positiva o tempo inteiro. Não tem como não se emocionar. É de longe, na minha opinião, o filme mais profundo, completo e cativante na fase 4 da Marvel. Sinceramente, não consigo encontrar sequer um ponto que eu não tenha sido atingido de forma positiva. Só fica o aviso para preparar o coração e levar um lençol quando for assistir. Caso já tenha assistido, bom, você que se foda. Pantera Negra 2 tem um 9,4, batendo de frente com The Batman. Filme esse que ainda esse ano sai vídeo sobre. Mas enfim, foda pra caramba, curti muito ter ido assistir, recomendo que assistam o filme porque esse filme sim vale a pena. Ah, mas eu não gostei do filme. Irmão, enfia esse teu racismo junto com a inveja no... Mas enfim, rapaziada, espero que tenham curtido o Geek Critica de hoje. Já deixa aquele seu likezão e se inscreva no canal, porque sabe que o canal não funciona sem você. Segue lá no Instagram, links vão estar todos na descrição. Bom, eu sou o Nard e o canal Nível Geek fica por aqui. Até o próximo vídeo e... O Homem de